Bom, como nós vimos, os três mitos que o Gilson Marciano de Oliveira baseia no seu trabalho sobre a agressividade, né? Eu falo agressividade, o nome do livro é Agressão, mas na verdade a qualidade é a agressividade. E são os três mitos, um com René Descartes, o famoso René Descartes, filósofo francês, considerado o pai da filosofia moderna. O René Descartes viveu nessa época, nasceu e morreu nessa época. Ele se baseou no método científico da razão, racionalista, questão do livre-arbítrio, né? Aquela famosa frase, penso, logo existo, é do próprio cidadão. Esse foi o primeiro mito que nós estudamos, então, a questão do método racionalista. Aí, em segundo lugar, veio John Locke, inglês, filósofo inglês. Tem tudo a ver, né? Locke já com Locke mesmo. Já é meio doidão, né? Locke. Na nossa época, tinha uma época aí que o cara era meio assim, fora da casinha, era Locke, né? Você é um Locke. Não, interessante que na mitologia nórdica, um dos principais deuses, que era irmão do Thor, era Loki, L-O-K-I. E ele era assim, um deus bem diferente dos outros. Ele era bom e mau ao mesmo tempo. Era o mais interessante deus da mitologia nórdica, era o Loki. Não esse, mas era o outro Loki. Bom, o John Locke é a questão da tábula rasa, né? Que a nossa mente, ela seria, quando nós nascêssemos, era uma folha em branco. A partir dali, tudo ia infiltrando, entrando na nossa cabeça e o nosso comportamento acabava oriando de todas essas experiências externas, e que depois o Rousseau também vai falar sobre isso. Ele está dentro do experimentalismo. E por fim, dos três mitos, né, o terceiro mito é do Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, o famoso Rousseau, da época do Iluminismo, da Revolução Francesa, Montesquieu, das leis, daquela turma toda, né? 1712 a 1778. Resumindo, os principais pontos do mito do bom selvagem, que o Jean-Jacques Rousseau se baseou muito sobre os colonizadores, porque depois da época das grandes descobertas, que foi no século XV, XVI, veio o Iluminismo, só que eles achavam que os exploradores, colonizadores europeus chegaram lá, os índios eram bonzinhos, eram, vamos dizer assim, um bom selvagem, né? E foram... o europeu acabou levando o pecado para eles, as coisas ruins também para o bom selvagem, né? Isso na visão do Jean-Jacques Rousseau, né? Séculos depois dessas invasões, que no começo os europeus se achavam superiores. Só que o Rousseau tem essa filosofia iluminista, fundamentada na razão também, e para ele é a questão da educação. A educação é tudo. Através da educação ele acha que você pode tornar as pessoas melhores, os bons indivíduos, né? E interessante que juntamente esses três mitos, apesar de tentarem usar a razão, métodos científicos, empirismo, iluminismo, tem um apelo religioso. O que eles não conseguem explicar, eles apelam a Deus. Que o homem não seria capaz de entender tudo sobre a essência da vida, né? E a conclusão do Steven Pinker, que é lá de Harvard, que é o principal pesquisador para o Gilson. O Gilson Pinker de Harvard, ele tem
a psicologia, ele trabalha com a psicologia evolutiva, eles chegaram à seguinte conclusão, que de 100%, vamos dizer assim, 100% da causa de agressividade no ser humano, no máximo 5%, no máximo, é de influência social. No máximo. O resto está ligado ao nosso DNA, aos nossos hormônios e a influência externa, fora essa parte genética e biológica, só 5%. E eu achei muito interessante que em 1986 houve uma declaração médica, pedagógica, em Sevilha, da ONU, em 1986, hein? O que diz? Ó? A forma como agimos, isso é declaração na ONU, não é de Alvorada do Sul, onde eu nasci, ou de Barbacena, não. A forma como agimos é determinada pelo modo como fomos condicionados e sociabilizados. E o que prova, ao contrário, só 5% que seria isso. Não há nada em nossa neurofisiologia que nos obrigue a reagir violentamente. A ONU, em 1986, chegou à conclusão que o ser humano é bonzinho. Porque dentro da pedagogia, da educação do mundo ocidental, a tábula rasa, John Locke e o bom selvagem Jean Rousseau, até hoje, são considerados os pilares, a base da nossa educação no mundo ocidental. Bom, a partir disso, vocês vão se reunir em grupos de 10, porque a sala é muito grande, vai dar uns 10 grupos de 10, e vocês vão falar para mim, avaliar vão sintetizar esses 3 mitos, e eu quero a conclusão de vocês, se realmente vocês acham que só no máximo 5% nós temos de influência externa, o resto é biológico, genético, ou não. E vocês vão escrever, eu vou ler, quero a opinião de cada um do grupo, ó, fulano, tal, ciclano, tal, do grupo, tal. Cada um vai dar sua própria, escrever, eu vou analisar, e nas próximas aulas nós vamos estudar cada um desses filósofos, dos mitos, e no final do nosso curso, nós vamos voltar com Steven Pinker, com Gilson, a conclusão deles e com tudo isso aí, para nós pensarmos, né, refletirmos sobre isso, chegarmos às nossas conclusões, para ver se nós conseguimos entender melhor um pouco da agressividade humana que diz respeito a todos nós, ao nosso comportamento, né, ao nosso modo de agir, isso é muito importante. Tá bom? Espero que vocês tenham uma boa semana, um bom dia, Palmeiras campeão, quem não gostou também não tem, tudo bem. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Tudo ok? Tchuf!